Voltar ao Benfica, que só aceita vender Darwin no final da época e nunca por menos de 75 milhões de euros. O agente do avançado já tem propostas para apresentar ao Benfica, mas a direção liderada por Rui Costa quer segurá-lo até ao final da época. A CMTV apurou que no verão o Benfica só vai considerar propostas de pelo menos 75 milhões de euros, ou seja, metade do valor da cláusula de rescisão. O agente do avançado revelou à imprensa italiana que vai reunir-se com o Rui Costa nos próximos dias. Explicou que a ideia era trabalhar numa negociação para o próximo verão. O Jornal Record adianta que nesta viagem a Lisboa, Edgardo La Sálvia já vai trazer propostas concretas por Darwin Núñez. Edgardo La Sálvia revelou ter sido contactado pelos principais clubes europeus. O Benfica vai agora ouvir as propostas por Darwin Núñez, mas só admite negociar no final desta época. Bernardo, quando o Benfica estabelece esta meta dos 75 milhões de euros, ou esta fasquia dos 75 milhões de euros, é um valor que te parece realista, atendendo ao momento que vivemos e à própria evolução do jogador no final da época? Primeiro de tudo, dizer-te que não tenho informação nenhuma que me permita chegar a esse valor dos 75 milhões de euros. Segundo, parece-me, obviamente, um excelente valor para o Benfica, caso seja verdade, porque, como está o mercado, eu diria que não é fácil nenhum clube garantir transferências desse valor. Não há... A verdade é que no futebol pós-pandemia, não é que houvesse antes muitos, mas no futebol pós-pandemia, eu parece-me que serão... Há muito poucos clubes que possam dar 75 milhões por um jogador. Contam-se pelos dedos de uma mão, muito provavelmente, e basta olhar, por exemplo, o que aconteceu ao Barcelona, que está a olhar com grande delícia para um craque, mas para um craque do Leipzig que custa 40 milhões. Portanto, eu acho que é preciso alguma calma nesse aspecto, e eu diria que o Darwin é um jogador onde o Benfica pode fazer um belo encaixe, sejam eles 75 milhões ou não. Temos essa informação, Fernando, de que esta será a fasquia, nesta altura colocada pelo Benfica, 75 milhões de euros. Parece que Darwin deu já provas de poder valer um negócio dessa dimensão? Vamos lá ver. É um jogador com qualidade. Não me parece que valha esse dinheiro ainda, mas o jogador vale o que os clubes dão. É um jogador com futuro, parece com um excelente futuro. É um jogador com qualidade, tem muito a aprender ainda, mas quero recordar que ainda, salvo erro, a época passada ou na outra anterior, era uma guerra para vender o Haaland por 70 milhões ou 75, ninguém o queria. Os clubes não os queriam, não aceitavam esse valor. O Real Madrid, o Barcelona, o Manchester United, salvo erro, andava tudo, e era o que eles pediam e ninguém dava esse valor. Agora, a mim faz-me um pouco de confusão. Ainda ontem estávamos aqui, o Amaral ouviu também. Isto é muito trabalho de empresário, e depois o empresário vem dizer que é mentira. Portanto, é um empresário a trabalhar. Aí é outra coisa que faz uma confusão tremenda. Vamos lá ver, Darwin Núñez está aqui há um ano e meio, para aí. Mas assinam alguns 5 anos de contrato. Isto agora vai ser o quê? É para forçar a saída? Para forçar a saída do jogador, que já tem uma série de clubes interessadas, e não há clubes da treta, é tudo clubes top. Acredito que possa um dia lá chegar, acho que é muito dinheiro, para o que o Darwin Núñez até o momento mostrou no Benfica. Excelente jogador, com um futuro tremendo, mas pouco mostrou até agora. Vê-se que tem qualidade, mas parece muito dinheiro. Agora é um jogador com qualidade, isso aí não tenho a mínima dúvida. Ficando nesta ideia, José Calado, de que falou o Fernando relativamente ao empresário do jogador, compreendes que nesta altura esteja já a querer reunir-se com o Rui Costa para apresentar as propostas que diz ter sobre o jogador? O que é que te parece também a conduta do empresário neste momento? Se ele vai reunir com o presidente do Benfica, é porque deve ter alguma coisa em carteira. Eu acho que ele não se vai deslocar ao Estádio da Luz para ter uma reunião com o presidente do Benfica se não achar, ou se já não tiver algum clube que esteja interessado, minimamente que tenha uma proposta. Não sei qual será a proposta. Provavelmente não será a da cláusula de rescisão, que são os 150 milhões, nem será de 75, mas provavelmente tem alguma proposta, e para saber se é execuível, se calhar, no final do ano, fazer algum tipo de transferência com algum valor, se calhar saber qual é o valor mínimo que o Benfica aceitaria por Darwin, e depois, a partir daí, obviamente, fazer o seu trabalho como empresário e tentar, de alguma maneira, encaixar o jogador em algum clube de top europeu. Acho que isso é o trabalho dos empresários.
Mas eu pergunto, se o Harry Maguire, com todo o respeito, vale 87 milhões, porque é que o Darwin Núñez, que é um ponta de lança jovem e promissor, porque é que não pode valer também 70 ou 60? Eu acho que é aquilo que o Fernando disse, eu acho que os jogadores valem aquilo que os clubes estão dispostos a pagar por eles. E a partir daí é muito difícil tu encontrares um ponta de lança com qualidade, que seja um jovem e que ainda tenha margem de progressão. Calado, ainda este verão vimos aquele jogador que foi para o Manchester City, 115 milhões, ou o que é que foi, não é? O Grealish. Sim, 115 milhões, um excelente jogador também, claro. Mas nós olhamos, 115 milhões. Claro. E o Darwin jovem, com a projeção que pode ter, teve uma coisa que o catapultou, se calhar, que foi aquele jogo que fez com o Barcelona, que se calhar houve muita gente que se calhar começou a olhar para o Darwin de outra maneira. Isto no futebol é assim, o futebol é momento. E depois vai depender muito se calhar daquilo que ele também fizer até ao final da época. Se ele até ao final da época for um jogador consistente e fizer se calhar mais golos do que aqueles que fez o ano passado, as coisas podem se desenrolar. Eu acho que tudo é possível, sinceramente, tudo é possível. Jorge Amaral, faz bem o Benfica em querer manter o jogador pelo menos até ao final da época? Depende de aparecer os 75 milhões agora em janeiro, eu acho que é uma maravilha de um negócio e certamente que não era de o dispensar, não é evidente. Agora, eu acho que o Darwin Núñez reconhece-lhe capacidades, sim, mas neste momento é um protótipo ainda de jogador. Quer dizer, 75 milhões, o golo é muito caro. Quer dizer, é um golo, o golo não é um goleador. E normalmente os valores que se pagam por este tipo de jogadores são aqueles jogadores que têm o golo com eles em qualquer circunstância. O Darwin até agora ainda não provou rigorosamente nada disso. Que pode vir a provar, claro que sim, em etapas de crescimento. Agora, isto é um déjà vu. Nós já o ano passado, até por esta altura, tudo isto que nós estamos agora aqui a discutir, já falámos no ano passado, pelas mesmas circunstâncias. E depois o que aconteceu ao jogador, na segunda volta do campeonato, foi muitas das vezes preterido. Ficou muitas vezes no banco. Também teve alguns problemas físicos, não é? Também, mas tudo isso, tudo junto. Mas se calhar também um bocado, sabes que quando a cabeça não pensa, o corpo é que paga. Isto é a realidade. É quando a gente pensa que já está com a cabeça noutros lados e que um pouco mais importa, deixamos já de fazer muito mais, o resto depois paga. Agora, acho que tem que provar ainda no nosso campeonato e no Benfica, essencialmente onde ele está, que realmente tem essa valia. Agora, os mercados é aquilo que vale. Se aparecerem aí com 75 milhões, claro que se vende, lógico, não é? Agora, parece-me que isto são as tais manobras por fora, de rentabilização, para o jogador, que se calhar só o prejudicam a ele. Achas, Bernardo, que há esse risco de prejudicar um pouco o jogador? Toda esta conversa, o empresário a dizer que há interesse por parte dos maiores clubes europeus, de que vai reunir com o presidente do Benfica, achas que pode afetar de alguma forma Darwin? Vamos lá ver uma coisa. A questão aqui é qualquer jogador que jogue no Benfica e que tenha o mínimo de sucesso tem que estar preparado para este tipo de notícias, para pressão. O Darwin não será um grande jogador se não aguentar a pressão. Quer dizer, portanto, não me parece propriamente uma notícia muito negativa ler nos jornais que há grandes clubes interessados no... Mas pode dar uma forma desfocá-lo daquilo que é o objetivo neste momento. Mas lá está, mas isso é o que te digo. Se desfocar, é porque o Darwin não vai ser um grande jogador. Qualquer grande jogador tem que estar preparado para este tipo de coisas, porque é o seu futebol, é a sua profissão e é o facto de o fazer bem que desperta este estilo de notícias. Se nós olhássemos para o Darwin e víssemos que ele não tinha condições nenhumas para vir a ser um grande jogador, não havia nem as notícias, não havia nenhum scout olhava para ele e nenhum dos 4 comentadores que está aqui a conversar diria que o Darwin é um jogador que tem condições para chegar lá, não é? Agora, faz parte dessas condições ter uma mentalidade forte. Portanto, o que eu digo é, para se ser um grande jogador, para se chegar ao topo, tem que se ter uma mentalidade forte. E esta, confesso, não me parece uma notícia capaz de se estabilizar um jogador. Pelo contrário. De qualquer das maneiras, José Calado, surpreende-te ouvir o nome de tantos clubes europeus interessados em Darwin nesta altura? Falavas daquela exibição frente ao Barcelona, mas o trajeto no Benfica não tem sido linear desde que chegou à Luz, com altos e baixos. Surpreende-te ou não?
A mim não me surpreende nada, sinceramente. O ano passado o Darwin começou muito bem e era a revelação praticamente da época, até ter aqueles problemas que teve no joelho e depois a partir daí, depois também teve Covid, as coisas foram por aí abaixo. Este ano, novamente começou muito bem. Esperemos e espero eu que não tenha nenhuma recaída no joelho, porque ele saiu outra vez com queixas no joelho. Espero que não tenha nenhuma recaída no joelho. Por isso estas coisas a mim não me surpreendem. A mim o que me surpreende muitas vezes é quando se fala no interesse de um ponta de lança. Isto é um ponta de lança. Não é? Os pontas de lança, quando são bons, valem dinheiro. Independentemente de se ele faz agora 30 ou 40 golos, mas tem uma margem de progressão tremenda. A mim o que me surpreende é muitas vezes quando se fala no interesse de um jogador do Benfica é porque os empresários é que estão a promover o jogador, é porque o Benfica está a fazer uma campanha de tal. Quando se fala de interesse de jogadores de outras equipas, já demonstrou, é um craque, é fantástico, tem uma margem de progressão tremenda. Ou seja, aí já os empresários não criam manobras, aí já não há manobras de ninguém, aí é porque eles são fantásticos. Ainda há bem pouco tempo, estávamos a falar aqui de nomes de jogadores que realmente podem valer dinheiro, não é? O ano passado também praticamente entravam aos poucos, agora começam a jogar e demonstram, não é? E ninguém coloca em causa se, e tal, não vai aparecer ninguém, isto são manobras de empresário. Não! A partir do momento, como diz o Bernardo, que jogam no Benfica, no Sporting, no Futebol Clube do Porto, e que se apresentam bem, e que se apresentam em determinados jogos, porque há alguns jogos que valem mais do que outros. Um bom jogo na Champions vale mais do que 10 jogos no campeonato, se calhar bem. Certo? A partir do momento que se apresentam bem, tudo é possível, principalmente para o ponta de lança. Não sei, Fernando, se estavas a concordar com esta ideia do José Calado, se queres também intervir. Do quê? Desculpa. Quando dizia que há uma maneira diferente de olhar para Darwin e muitas vezes para jogadores de outros clubes. Não vejo que seja maneira diferente. Eu recordo que o Darwin estava aqui há 15 dias, já o Barcelona dava 120 milhões por ele. Estava aqui há 15 dias. Ninguém acreditava que o Renato saía. Saiu para o Bayern de Munique. Ninguém acreditava que iam dar 120 milhões pelo João Félix. Que saiu para o Atlético de Madrid. Nunca acreditam em nada no Benfica. O que eu disse na altura e volto a dizer agora a mesma coisa. E volto a dizer que é um jogador que pode ter um futuro tremendo. Só que a mim faz-me confusão um jogador que estava em Espanha, estava perto de Barcelona. Passado 15 dias, já o Barcelona dava 120 milhões porque ele teve vindo para aqui e não teve o cuidado de ter comprado ao clube onde é que ele jogava, ao Almeria, ou que era aquilo. E se por acaso o Barcelona comprasse o Darwin, o que é que tu ias dizer? Eu não estou a dizer nada. O quê? Se o Barcelona por acaso comprasse o Darwin, o que é que tu ias dizer? Neste Barcelona jogava de certeza. Neste Barcelona jogava de certeza. Então pronto, estás a ver o futebol como é que é. Mas o Barcelona não tem dinheiro para comprar nada. O Barcelona não tem dinheiro para comprar nada. Mas o Barcelona não tem dinheiro para comprar nada. Atualmente não tem. O que eu digo é, porque nós estamos aqui habituados a uma coisa. Porque quando se fala, não é a questão de um ou de outro. Quando fala-se de um jogador do Porto, fala-se de um ou dois do Sport, o Benfica tem sido sistematicamente isto, ao calado. E tu recordas... Então, mas eles saem, eles não são vendidos. Nós estávamos aqui... Nós estávamos aqui... Vou-te dar 2 exemplos. O Florentino já era o novo Patrick Vieira, já ia vendido por 120 milhões. O Jota ainda tinha jogado 5 minutos. No dia a seguir, Real Madrid dá 40 milhões por Jota. Então, mas a culpa é de quem? No dia a seguir. Mas quem fala isso? Vocês têm que reclamar, mas é à marca. Aos jornais ingleses, às vezes as notícias vêm de lá de fora, não vêm daqui. A questão não é essa. Renato Sanches, excelente jogador. O que é que faz confusão? João Félix, mas o que é que faz confusão? Eu não consigo entender. Cada vez que há um jogador do Benfica é manobras dos empresários. Era o Ferro que ia jogar para o Barcelona e não joga, é o outro que era que vai 120 milhões, era tudo aos 120. Tudo aos 120. E no entanto, que são jogadores... No entanto o quê? Vai contabilizar quanto é que o Benfica fez nos últimos 10 anos de vendas e contabiliza quanto é que fez o Sporting. Não. E depois vai ver se foram os empresários. E acabam com os miúdos com isto. Eles acabam com eles. Fácil. Zé, foste tu próprio, as Zé. expectativas criadas nos miúdos. Zé, foste tu próprio que disseste que 75 milhões era muito. Eu? Tu disseste, pelo menos apareceu aí. 75 milhões aquilo que tu leste, eu disse 75 milhões é muito, digo eu. É então, muito, se o claro que é Eric muito. Maguire Lógico, é valeu muito. 87, o Portanto, Darwin é não vale. muito.
Lógico que é muito. É muito porquê? É muito dinheiro para Mas aquele rendimento versus é muito milhões. lugar em porquê? Rendimento versus milhões. Ainda se falou agora do Alan e dos outros desafios. Mas é muito porquê? Mas és tu que vais pagar. És tu que vais pagar. Não sou eu que, felizmente, Então não sou eu que pronto, vou pagar. então porque porquê que é também- muito? Por isso mesmo é que nós damos a nossa opinião e tu dás a tua. E temos diferentes. Olha, Agora, sabes o que é muito? a Sabes o que é muito? valorização- É pagares por um jogador que não valorização- joga na tua equipa. A Isso é que é muito. valorização de Quando a cada gente dá dinheiro jogador, por um jogador que não a joga, valorização de isso cada é que é jogador muito. do Benfica é É. feita de uma forma, Para num concluir, expoente Jorge. máximo, em termos logo galácticos. É que o Paulo Bernardo já era o Rui Costa, o Não. maestro. Era Sabes logo, o que é logo muito? aos milhões, é que não Sabes metem o as que é coisas muito? ali É tu dares com milhões por um jogador, ele não os jogar na trocados. equipa. É logo aos Certo. milhões. Muito bem.